você não sabe fazer ads dentro do Mercado Livre, né? Então fica tranquilo que nesse vídeo aqui eu vou explicar para você a lógica da publicidade dentro do Mercado Livre, que é diferente dos outros marketplaces, e você vai entender isso de uma vez por todas. Vamos lá. Fala aí, seller, tudo bem com você? Meu nome é Rafael Martins, especialista em marketplace. Já gerei mais de 40 milhões de reais aí em faturamento ao longo dessa minha jornada dentro desse mercado. Então, isso que eu vou passar para você, rapaz, é de muitos milhares de reais investidos dentro da plataforma do Mercado Livre. Provavelmente deve estar beirando até R$1 milhão investido dentro da plataforma do Mercado Livre. Então, pode ter certeza que eu vou passar aqui para você é a lógica exata e que vai funcionar aí agora para você também. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui agora, tá? Uma apresentaçãozinha rápida aqui que eu abri no Word e você vai entender isso de uma vez por todas. Temos 3 tipos de campanhas dentro do Mercado Livre, tá? Visibilidade, crescimento e rentabilidade. Você precisa entender que dentro do marketing digital e qualquer outro tipo de marketing, né? Existe um funil de qualidade deste lead, desse potencial comprador. Então, existem as pessoas que são curiosas, estão meio dispersas, as pessoas que têm algum tipo de interesse, mas falta alguma coisa para convertê-las, e as pessoas de interesse genuíno. Então você vai ter esse funil. Aqui no topo vão ser essas pessoas de maior volume, as menos interessadas, no meio em menor volume do que de cima, as mediamente interessadas, e de menor volume, né, as mais interessadas. E esses tipos de campanhas vai ser adequado para esses tipos de públicos em específico. Então vamos lá. Eu tô passada, chocada. Para a campanha de visibilidade, você vai utilizar produtos, você vai colocar, no caso, produtos que precisam de um público um pouco mais disperso. Por que você diz isso, Rafael? Porque quando você tem um público mais disperso, ele é um público maior. Um público maior, você vai gastar menos para atingir ele e vai conseguir atingir muito mais dessas pessoas. Não quer dizer que o seu clique vai ser muito mais barato do que rentabilidade, talvez não, mas o volume de impressões que você vai ter vai ser muito maior. Então você pode visualizar campanhas de visibilidade que com pouco investido chegam a 1 milhão de impressões. Então em visibilidade você vai conseguir ter esse volume muito grande de pessoas. E é o que você precisa para anúncios novos. Anúncios ali que são muito recentes, você acabou de cadastrar, não teve nenhuma venda ainda e precisa fazer com que gire de alguma forma. Algum clique, alguma venda, alguma coisa precisa acontecer para engrenar esse anúncio. Então você vai colocar esse tipo de campanha para esses tipos de produtos. Então visibilidade, no caso, né, públicos mais frios, né, que o pessoal separa essas faixas de públicos de frio, morno e quente, então vai ser para esse público mais frio, esse público mais amplo, tá? Tá bom. Crescimento, já entendeu como vai funcionar, né? Então vai ser para o público que já tem um pouco mais de interesse, mas ainda não tem interesse genuíno. Por que eu não posso colocar crescimento para o pessoal que tem um médio interesse? Por que eu vou entregar ali meu novo anúncio para pessoas que não têm tanto interesse assim? Por que o comprador, ele exige um pouco mais de coisa do seu anúncio? Se o seu anúncio ainda não teve venda, se o seu anúncio ainda não teve avaliação, então a tua taxa de conversão, ela não vai ser adequada. Invisibilidade também não, infelizmente, vai ser um pouco ruim, mas é normal, faz parte do processo. Então, produtos que você já tem um volume de venda, você já tem algumas avaliações, vai se encaixar para crescimento. Qual que é o momento exato? Não se tem esse momento exato, tá? É difícil de eu te passar isso, você vai ter que entender por um pouco de feeling. Na minha comunidade da APS Pro, a comunidade de otimização em ads, eu posso te passar isso com um pouco mais de detalhe, porque lá eu acompanho os meus alunos a fazer essa otimização e entender mais, pegar esse feeling, pegar mais essa prática que eu tenho aqui para aplicar no seu próprio negócio. Então, se você tiver interesse, é o primeiro link aqui na descrição, beleza? Seguindo para o último ponto, então, rentabilidade vai se encaixar então para produtos que já tem ali um volume maior. Então já tem ali dezenas, às vezes centenas de vendas, já tem ali dezenas, centenas de avaliações. Então vai encaixar mais para este tipo de público, esse seu produto um pouco mais qualificado. Por quê? Já que o seu anúncio já tem ali um volume de avaliações e vendas que dão uma credibilidade maior para o anúncio, vai ser muito bacana você atingir pessoas que têm um alto potencial de compra, que você vai conseguir um bom retorno atingindo elas. Então é uma escadinha, não tem jeito. Visibilidade você vai tender a ter um ACOS maior, crescimento você vai tender a ter um ACOS médio e rentabilidade você vai tender a ter um ACOS bem mais baixo, né? Um custo ali por conversão bem mais baixo. Joé!
Agora, para você entender, tá, sobre as porcentagens de ACOS que você coloca em cada campanha. Aí você precisa entender que o mais ou menos ACOS que você coloca como ACOS objetivo é como se fosse uma torneira de água. Então, quanto mais ACOS você coloca dentro de uma campanha, mais aberta essa torneira fica. E quanto menos ACOS você coloca, mais fechada essa torneira fica, em questão do seu público potencial. Então, quer dizer que com mais ACOS, você vai atingir mais público potencial, mas lembre-se sempre que esse público, ao se abrir, né, com um leque um pouco maior, vai tender a ser menos qualificado. E é necessário para visibilidade e crescimento, tá? Aí você só segue a regra lá do Mercado Livre. Visibilidade, mais de 30% de ACOS, não pode ser menos do que isso. Crescimento de 15 a 30% e rentabilidade menos do que 15%, de 5 a 15%. Então, seguindo aí, mais ACOS é igual a você abrir o público, mas você vai ter mais gasto dentro da sua campanha também. Por que você vai ter mais gastos? Você vai atingir mais público, então obviamente sua campanha vai tender a gastar mais, gastar o máximo de que você colocou ali no orçamento diário dela, beleza? E se o ACOS estiver muito baixo, vai tender a não gastar aquele limite diário seu. Então, o público vai estar muito pequeno para que aquele gasto seja completo. Então, se você tem alguma campanha aí que você não está fazendo ela gastar de jeito nenhum dentro do Mercado Livre, é porque o ACOS objetivo dela está muito baixo, você precisa abrir mais um pouco o público. Ou se você vê que todo santo dia está batendo 100% do gasto ali diário daquela campanha, é interessante às vezes você baixar esse ACOS, porque talvez esteja estourando o orçamento antes do final do dia, tá? Então, não tem como a gente ver certinho dia a dia, por causa que o Mercado Livre não libera para a gente ver no dia em questão que está acontecendo, só os dias antecedentes. Você que já fez alguma campanha, você vai saber disso. Mas você seguindo essa lógica, você com certeza vai ter uma esteira, né, de escalagem em ads no Mercado Livre muito interessante. Legal! Então, revisando aqui, recapitulando. Visibilidade, crescimento e rentabilidade são os 3 tipos de campanhas. Visibilidade é para você atingir mais gente, para você ter dados ali acontecendo no seu anúncio, não vai ter um bom resultado. Crescimento é para o teu anúncio que já tem ali algum tipo de venda, algum tipo de avaliação, você vai atingir um público mais concentrado e você já vai ter um retorno um pouco melhor. E rentabilidade é para aquele anúncio seu que já tem um monte de avaliação, já tem um monte de venda, ele já está bem posicionado e você vai conseguir um ótimo resultado. Todos os seus anúncios podem chegar à rentabilidade, todos, sem exceção. Você só precisa seguir essa esteira certinho, beleza? E se você tiver alguma dúvida sobre seguir ela, se você não conseguir subir essa esteira para fazer com que todos os seus produtos, a sua loja no geral, tenha um ACOS final bom, um ACOS de 5, 10%, te indico aí então a chamar a gente da Solo Marketing, né, minha equipe de assessoria para Marketplace. Se caso uma assessoria não for interessante para você, a gente tem também aí a consultoria individual para analisar por dentro do seu ads e te dizer o que você precisa fazer, certinho? É claro! Então, se você tem alguma dúvida sobre isso que eu passei, sobre essa estratégia, sobre essa visão que é muito interessante, poucas pessoas aplicam dessa forma e essa forma que a gente criou faz total sentido, porque é a realidade do Mercado Livre. Comente aqui se fez sentido para você, se você tem alguma outra forma de enxergar isso também, beleza? Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo.